Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha aula sobre tumor cardíaco primário benigno, mixoma cardíaco. Eu sou Thaisa Monteiro, médica cardiologista, mestre em ciências cardiovasculares, professora universitária e médica do Serviço de Cardiopatia Congênita no Adulto, Doenças da Aorta e Tumores Cardíacos do Instituto Nacional de Cardiologia. Bom, vamos então fazer uma breve... Bom, os tumores cardíacos, eles são muito incomuns, em geral, ocorrendo ali em menos de 1% da população. Entre os tumores primários do coração, a boa notícia é que os tumores benignos são mais frequentes. E o tumor benigno mais frequente no paciente adulto é o mixoma. Ele tem uma prevalência maior em mulheres, acometendo em 70% dos casos mulheres, e com uma idade média de 50 anos. O mixoma cardíaco, ele pode acometer o átrio esquerdo, principalmente, em 75% dos casos, e em 23% o átrio direito, os ventrículos em 2%, e eles podem ser múltiplos em 5% dos casos. Cerca de 95% ocorre de forma simples, um mixoma único. Em 1 a 3% a gente pode ter um segundo mixoma e em cerca de 5% nós temos as formas familiares. Então a gente está falando de uma doença rara e que geralmente quando ocorre é numa forma simples, sem recidivas e sem histórico familiar. Porém, como eu falei, em 1 a 3% ele pode ser sim recorrente. Geralmente essa recorrência pode se dar devido a uma ressecção inadequada, mantendo-se ali parte do tumor. Pode ser devido à sua multicentricidade de focos diferentes dentro do coração. O tipo familiar, nesses casos, 10% vão ter risco de recorrência, então no tipo familiar, a recorrência é muito mais frequente. E a recorrência metastática. Em caso de recorrência e de casos familiares, a gente sempre tem que pensar no complexo de Carney. O complexo de Carney é uma síndrome neoplásica múltipla rara, na qual a gente vai ter alterações da pigmentação cutânea, mixomas cardíacos e cutâneos, hiperatividade endócrina ou tumores endócrinos funcionantes e a mutação do gene PRKARIA, tendo uma herança autossômica dominante e em apenas 25% dos casos se trata de uma mutação de novo. Aqui para vocês as alterações cutâneas do complexo de Carney, com máculas lentiginosas espalhadas ao redor dos olhos, com essa pigmentação marrom da carúncula lacrimal esquerda em um paciente com complexo de Carney. Além também da mácula lentiginosa preta na mucosa genital de uma mulher com complexo de Carney. E podemos também ter o névoa azul se apresentando como uma pápula firme, cinza escura, azulada. Nós podemos fechar o diagnóstico do complexo de Carney através de critérios diagnósticos de acordo com Stratax, podendo ter 2 critérios, ou um critério mais um parente de primeiro grau, ou um critério mais a mutação presente. E aqui ao lado, os critérios utilizados, como as máculas lentiginosas, a presença do próprio mixoma, doença nodular primária pigmentada ou aumento paradoxal de excreção de glicocorticoides urinários após a administração de dexametasona, carcinoma tireoidiano, schwannomas, o névoa azul, adenomas ductais e osteocondromioma. E os sinais e sintomas do mixoma cardíaco? Bom, vai depender muito da localização, da mobilidade desse tumor e, com certeza, também do seu tamanho.
13 a 27% dos pacientes, eles vão ser assintomáticos e muitas vezes é descoberto o tumor acidentalmente ao realizar um ecocardiograma por um outro motivo. Mas o sintoma mais frequente nos pacientes quando presente é a dispneia, a falta de ar. Nós podemos ter essa tríade com sintomas cardíacos relacionados ao efeito de bola na válvula, o ball valve effect, por obstrução da válvula pela presença da válvula mitral, geralmente, né, quando é um mixoma do átrio esquerdo, com obstrução, então, da via de entrada do ventrículo esquerdo, mais fenômenos embólicos e sintomas constitucionais, como febre, perda de peso, mal-estar. Importante a gente saber que esses pacientes eles têm um risco de morte súbita, tanto pela obstrução dentro do coração, quanto os eventos embólicos também. O diagnóstico é feito principalmente pelo ecocardiograma, que tem uma acurácia excelente, tanto transtorácico quanto transesofágico. Mais raramente a gente consegue ver numa coronariografia, como eu vou mostrar aqui para vocês nessa imagem. Aqui, olha, a gente consegue ver o tumor ele sendo nutrido pela coronária, como ele é contrastado aqui. A gente pode também ter o estudo genético nos casos de uma síndrome genética. A tomografia e a ressonância também podem identificar o mixoma e ajudar também na avaliação de, por exemplo, eventos embólicos e ajudar a diferenciar também o mixoma em relação a um trombo dentro do coração, já que o trombo não vai ter vascularização e o mixoma vai ter a vascularização, então ele nos dá tanto a tomografia quanto a ressonância, a gente consegue ver melhor as características do tumor. E o PET de FDG, na verdade, a gente utiliza para estadiar malignidade nos casos em que a gente quer diferenciar tumores malignos de benignos, a depender da extensão de captação do FDG. Aqui nós temos um esquema do que temos que pensar quando a gente se depara com uma massa cardíaca. Vamos pensar, obviamente, em tumor. E nos casos dos tumores, a gente, como eu falei, a gente vai pensar principalmente em tumores metastáticos, secundários. E no caso dos tumores primários, nós vamos pensar principalmente nos tumores benignos e, por último, os tumores malignos primários do coração. Podemos pensar também em trombos, em vegetações, no caso de uma infecção, uma endocardite, e alguma alteração estrutural do coração. No caso dos tumores benignos do coração, dependendo da idade, nós vamos ter os mais frequentes. Na pediatria, o mais frequente é o rabdomioma e nos pacientes adultos, o mais frequente é o mixoma. E aqui nós temos nesse slide as diversas modalidades de exames de imagem para avaliação de tumores cardíacos e o que eles vão ajudar, a avaliar. Temos aqui o ecocardiograma, que vai avaliar muito bem o tamanho, a morfologia e também os efeitos hemodinâmicos que aquele tumor está causando. A ressonância cardíaca também consegue fazer essas avaliações, mas consegue também avaliar a infiltração em tecidos adjacentes e algumas características histopatológicas, pelo menos predizer, já que não é uma biópsia. A tomografia também consegue avaliar principalmente também se temos calcificações e se temos também acometimento de outras estruturas adjacentes. E também no caso do paciente, a gente indicar cirurgia, for um paciente já com mais idade, a gente também fazer avaliação das coronárias pré-operatória. E o PET-TC para avaliação, principalmente na diferenciação de tumores benignos e malignos, no estadiamento de tumores malignos e também para otimizar a localização ideal para uma biópsia e planejar também a radioterapia.
O tratamento do mixoma, ele vai ser sempre cirúrgico. Recomenda-se a ressecção do septo interatrial e a realização de uma atrioseptoplastia. O aspecto macroscópico desse tumor pode variar, desde um tumor mole, gelatinoso, com uma superfície friável. Daí o cirurgião tem que ter muito cuidado em ressecar o tumor totalmente e por inteiro. Mas ele também pode ter uma superfície mais firme, bocelada, de cor variada, e pode também ter consistências variáveis no mesmo tumor, com áreas císticas, hemorrágicas, regiões mixoides, áreas mais firmes e abundantes em colágeno, e cerca de 10% podem apresentar calcificações e ossificações. O follow-up desses pacientes tem que ser com eco pelo menos anual, por no mínimo 4 anos, mas esse período pode se estender. Eu já vi casos em que o mixoma retornou nesse limite, então talvez seja de fato interessante estender esse período, principalmente por se tratar de um exame não invasivo, sem radiação, relativamente de fácil realização. A sobrevida desses pacientes é muito boa, de 85% em 20 anos. Então, tratando-se corretamente, esses pacientes geralmente eles não têm recidiva e têm uma excelente sobrevida. E as mensagens finais. O mixoma é o tumor primário mais comum do coração. A recidiva é rara, mas ele tem um prognóstico bom. O tratamento vai ser sempre cirúrgico, principalmente pelo seu alto risco emboligênico, sendo então uma cirurgia de urgência. E em caso de recidivas ou idade menor do que 40 anos, pensar em tipo familiar, fazendo então o rastreio dos familiares e ter essa atenção aí, desse cuidado também com os familiares e com a maior chance de recidiva no nosso paciente. Bom, deixem suas dúvidas nos comentários. Espero que essa apresentação sucinta tenha sido elucidativa e caso tenha interesse, me sigam nas redes sociais.